Sejam todos bem-vindos à nossa conversa, à nossa live hoje, com esse assunto que é tão importante, né? Dentro da nossa vivência oncológica, né? O que aconteceu com o meu cérebro depois da quimioterapia? Se você que está em tratamento oncológico, em tratamento quimioterápico, né, e tem percebido que está mais esquecida, um lapso da memória recente, esse assunto é para você, é para mim, é para nós, né? Porque será que o nosso sistema nervoso, será que o nosso cérebro também é atingido pelo efeito da quimio? Vamos ver? Vamos tentar descobrir? Eu até anotei aqui, gente, eu preciso anotar porque senão eu esqueço, viu? Isso é real, viu? Eu penso, aí quando eu chego na frente, gente, o que era pra eu falar mesmo? Tá um negócio estranho, viu? Então eu brinco que eu tenho que ter todas minhas anotações aqui. Eu tenho que ter minhas anotações, senão eu me perco. Então, assim, eu percebi isso, né? Eu percebi que parece que eu ficava desmemoriada. Eu ia falar alguma coisa, eu me perdia no meio da fala. Falei, gente, cadê a palavra? Parece que faltava a palavra. Às vezes uma pessoa falou comigo e eu esqueci. Ela acabou de falar, eu esqueci. E assim, isso estava gerando uma certa angústia para mim, porque era uma situação nova. Era uma situação que eu não estava gostando, porque era algo diferente. Eu sempre fui bem atenta, sempre fixei, gravei. Agora estou atrapalhada, né? Eu brinco que eu tenho que anotar tudo, porque senão eu esqueço. E eu tenho que anotar assim que eu lembro, porque eu falar, eu tenho que lembrar disso e deixar no lugar claro, senão eu me perco. Eu não sei nem onde eu anotei. Sim. Então, é um assunto assim que é corriqueiro mesmo. A gente ouve bastante nas nossas rodas de conversa, né? Então, mais do que rapidamente, quero passar para a Maiane antes que eu me esqueça do que eu vou falar, porque esse é o nosso assunto, né? A minha falta de memória, a nossa falta da concentração, né? Então, é uma alegria ter a minha colega de profissão, a doutora Maiane Temple, muito parceira do Enlace desde o início. A gente já pôde conversar bastante e tem sido assim bem gostosa essa caminhada. E vai ser a primeira live de várias, porque nós temos assuntos inesgotáveis, né? Porque sempre vai aparecer alguma coisa dentro da nossa vivência que a gente pode abordar dentro da neurologia, né? Ela é neurologista pela Unicamp, ela tem consultório, né, faz consultas em Campinas, e ela também faz eletroneuromiografia. Um exame que dói, eu tive que fazer, sabia? Dá um tiquinho, né, mas com uma médica agradável, assim fica até mais fácil. Ameniza. Ameniza. Maiane, então eu quero passar para você. Quero ouvir de você o que você tem a nos falar, como a gente pode juntas, como nós, como pacientes, podemos vencer essa fase e tentar lidar da melhor forma que a gente puder, né? Mesmo. Então eu recebi esse convite da Mari, né, ela falando mesmo do ponto de vista dela, né, dizendo assim, olha, eu estou passando por isso e a gente precisa falar sobre esse tema, então foi muito interessante pesquisar um pouco mais nessa parte, né, específica da oncologia, nessas queixas, e realmente tem muita coisa para a gente falar e para a gente compartilhar. Então, eu queria primeiro explicar para vocês, né, do que a gente está falando. Então, o termo que se usa muito é chemobrain, né? Então, traduzindo do inglês, seria um cérebro de quimioterapia, né? E tem um outro termo que eu acho muito interessante, que se chama chemofog. Fog seria tipo névoa, sabe? Algo bem embaçado, nevoeiro. Isso. E o cérebro, então seria um cérebro meio como se fosse uma névoa, assim. Acho que quem tem deve achar bem interessante esse termo, né? E um termo mais, digamos assim, técnico mesmo, seria um déficit cognitivo induzido pela quimioterapia ou pelo próprio câncer. Déficit cognitivo seria, assim, uma dificuldade nas nossas capacidades cognitivas, que é tudo aquilo que o nosso cérebro usa para a vida. Memória, concentração, raciocínio, atenção e por aí vai, né? E é interessante porque essas dificuldades, elas são relatadas pelos pacientes mesmo antes da quimioterapia começar. Então, muito se acredita que o próprio câncer também
tenha influência nesse déficit, né? Mas também durante e após o tratamento. A maioria dos pacientes, na verdade, fala durante o tratamento mesmo. E começaram a estudar um pouco mais com os pacientes com câncer de mama, mas qualquer paciente que passe por quimioterapia pode passar por essas dificuldades cognitivas, né? Então eu vou explicar um pouquinho, né, mais sobre o assunto e sobre algumas pesquisas, e aí a Mari vai trazendo algumas perguntas também, tá? Então, bora lá. Cerca de um a cada 3 pacientes, então mais ou menos, né, 30%, 35% durante alguma fase do tratamento vai se queixar, né? E algo muito interessante que eu achei em vários artigos, isso é que é mais frequente, até 60% dos pacientes vão queixar isso em autoavaliações que envolvem qualidade de vida ou como a pessoa está se sentindo. Mas às vezes quando a gente faz os testes clínicos no consultório para avaliar a atenção e tal, às vezes chega a 6% só de você observar esse déficit. Então, muitas vezes é mais a pessoa que percebe do que algo que a gente realmente consegue ver no consultório. Então, daí é algo muito importante do paciente mesmo falar e perceber no seu dia a dia para poder referir para o médico, né? E é uma situação que pode estar presente por até 20 anos após a quimioterapia. Não é tão comum. 20 anos. Isso. Não é tão comum, mais comum são 3 anos, mas é importante, então, a gente lembrar que até por longo tempo isso pode acontecer. Mas, enfim, na prática, em que situações, né, as pessoas vão encontrar essas dificuldades? Especialmente em memória, que a gente chama de memórias de curto prazo. Então, aquela coisa que você não precisa gravar para sempre, né? Aquela coisa que você precisa ter ali na mente durante um curto período para fazer uma tarefa. Então, você está lá cozinhando, né? Deixou o arroz lá cozinhando e tem que cortar não sei o que, pegar não sei o que ali. E ao mesmo tempo você tem que ficar de olho que o arroz está cozinhando. Então essa memória, tem que fazer isso, agora eu tenho que pegar aquilo. Isso é uma memória de trabalho de curto prazo, isso envolve atenção. Então em tarefas simples assim isso pode acontecer. É muito comum também a queixa de velocidade do raciocínio, que a gente chama de velocidade do processamento. Parece que o processamento assim fica um pouco mais lento, né? Também na memória visual, isso afeta muito. E algo muito interessante são as capacidades verbais. Então, às vezes, essa história de uma palavra, qual é mesmo? Parece que a gente não consegue resgatar, né, a palavra que você quer. Então, há uma dificuldade dessas questões verbais também. Quer falar alguma coisa, Mari? Não, é exatamente isso. É assim mesmo que a gente fica... Gente, eu ia falar, cadê a palavra que sumiu? E acaba sendo meio constrangedor pra gente, né? Porque a gente às vezes está numa conversa, no meio do trabalho. É difícil. Sim. E além disso, tem muito uma queixa também de fadiga. Seja uma fadiga motora, né? Especialmente quem está durante a quimio sente bastante fadiga, né, no corpo e tal, quanto uma fadiga cognitiva. Então parece que a pessoa, além de ter esse nevoeiro mental, ainda tem um cansaço mental que ainda afeta tudo o resto, né? Mas é todo mundo que faz quimioterapia que vai ter? Não, a gente já viu que não. Então, quem são as pessoas que fazem quimio que tem maior chance de ter esse chemo brain, esse cérebro da quimioterapia? A idade influencia muito também, o nível educacional. Então acaba que uma pessoa, quanto maior o estudo, menor a chance de ter. Também pessoas que praticam atividade física é um fator protetor também, né, que protege. Quem fuma, quem consome álcool, isso é algo que aumenta o risco. Condições de saúde geral como um todo, né? Então, quanto melhor a sua saúde estiver, se você tem pressão alta, diabetes, alguma outra questão, quanto melhor isso estiver controlado, vai ser tanto melhor para o tratamento do câncer, quanto também para essas questões cognitivas, né? Também dificuldade no sono, isso interfere muito. Quanto melhor a pessoa dorme, isso mesmo quem não faz tratamento oncológico, melhor vai ser o raciocínio, a memória e tal, especialmente no dia seguinte. Então, isso influencia muito também. E a gente tem que lembrar que, falando, né, em termos de câncer de mama, muita gente vai fazer em algum momento terapia hormonal. E acaba que a própria terapia hormonal
também tem influência nisso. Então, em todos os momentos, alguma coisa ali do tratamento oncológico pode ser um risco para desenvolver isso. Então, tem que ficar alerta em todas as fases do tratamento, né? E por que isso acontece? Porque as medicações da quimioterapia, elas podem atingir as regiões cerebrais e elas acabam tendo efeito que é como se fosse tóxico mesmo para o cérebro. E acaba que dificulta um pouco a formação de novos neurônios e uma situação que a gente chama de plasticidade cerebral. Então, o nosso cérebro está o tempo todo se remodulando, se reformulando, se adaptando às situações novas. E acaba que a quimioterapia pode interferir um pouco nessa plasticidade, né? Nesse remodulação. E fora a inflamação, então tudo isso acaba que interfere, né? Mas o que eu encontrei 2 estudos muito interessantes que eu acho que essa vai ser, assim, a principal mensagem dessa live que eu quero deixar com vocês, né? Que enquanto a gente está lá com a quimioterapia, que está fazendo o nosso tratamento, né? Que está lá tratando o câncer, que é quem a gente precisa tratar e focar no momento, existem formas da gente agir para proteger o nosso cérebro nisso tudo. E é isso que eu quero trazer para vocês. Então, um estudo, por exemplo, que ainda vai acontecer, então esse artigo que eu li, ele trazia apenas um modelo do estudo, o desenho do estudo que vai ser executado daqui para frente, e eles prometem que daqui a alguns anos vão trazer os resultados, né? Isso. E tem toda a cara de que vai ser muito sucesso, pelo que eu li, assim, do estudo. Então, a proposta é justamente trazer um treino cognitivo que vai ajudar o nosso cérebro. Então, o que acontece? Enquanto o cérebro está, de certa forma, sendo atingido como um efeito colateral da quimioterapia, eu posso fazer coisas que vão ajustar. Então, o meu cérebro está lá, os neurônios estão sofrendo de alguma forma, então eu vou tratar os meus neurônios. Então, qual seria esse primeiro estudo? Ele vai oferecer para os pacientes a partir da primeira quimioterapia. Então, a pessoa começou ali a quimioterapia, ela já vai começar a passar por um treino cognitivo de 12 semanas. E o que seria esse treino? São 2 sessões por semana, com terapeuta ocupacional, né, que é o estudo, então vai ter tudo bem redondinho, justamente para fazer exercícios, tarefas que vão fortalecer a memória, a velocidade do raciocínio e também a atenção. E são tarefas que a pessoa vai fazer 2 vezes por semana com o terapeuta e vai ter tarefas para casa, em que ela pode fazer ali uns 30 minutinhos por dia para executar. E a ideia deles é justamente comparar como os pacientes ficaram com essa intervenção desde o início do tratamento. Eu achei isso muito legal. Então, aqui nesse estudo, a proposta é não esperar para que a pessoa tenha 1 ano depois que terminou a quimioterapia, começou, né, voltou ali a sua rotina, começou a ter aquelas demandas, né, da rotina, da correria, do trabalho e tal, e aí agora que começa a perceber, opa, tem algo errado. Não, é desde o início, como se fosse uma prevenção mesmo, né, para evitar que chegue a situações desconfortáveis. Mas eu vi um outro estudo um pouquinho diferente desse, mas que já aconteceu, né, que já terminou, que avaliou pessoas que já estavam 1 ano já depois da quimioterapia. Então, justamente pessoas que já passaram pelo processo, já terminaram, e eles compararam pessoas que fizeram esses treinamentos para memória, para atenção, para o raciocínio, e pessoas que não fizeram. E eles viram que as pessoas que realmente fizeram tiveram uma melhora importante, inclusive o humor, a ansiedade, o cansaço, da qualidade de vida como um todo. E eles perceberam que esses efeitos eram duradouros. Então eram coisas que a pessoa realmente, assim, não durava poucas semanas ou poucos meses, realmente durava vários meses, né? É claro que tem um limite, esses estudos não acompanham por muitos anos, mas pelo menos até uns 5 anos eles acompanharam e perceberam esses efeitos duradouros. E aí, Mari? Nossa, eu já tô atrasada então, hein, Mari? Opa!
Não, nunca trazendo para nossa realidade aqui, o que você sugere para a gente, por exemplo? O que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, né, eu achei fantástico isso, porque é uma forma, é um cuidado integral da paciente. Né? Porque você está ali fazendo a medicação, que está tratando a doença, mas a gente precisa cuidar do todo, né? Então, assim, olha que fantástico pensar em cuidar do nosso, né, das nossas, para que não tenhamos as deficiências cognitivas, né? Então, agora trazendo para a realidade, para a nossa prática, o que você sugere que a gente possa fazer? Começou o nosso tratamento, o que a gente pode fazer de lição de casa, caso o meu médico não passe, não conheça esse estudo, sei lá, enfim, a equipe lá onde a gente está tratando, e aí não passe nada pra gente, pra parte de estimular o nosso cérebro. O que você sugere pra gente fazer? Então eu separei várias dicas bem legais que qualquer um pode aplicar em casa, quando não estiver podendo sair de casa por questões de imunidade ou que está com fadiga, mas em casa você já pode fazer. Mas só um parêntese antes, para que eu também não esqueça desse detalhe, é que a gente, tá vendo? É que a gente viu algo que eu vi em vários estudos falando é que muitas vezes isso acaba não sendo perguntado pelo médico na consulta. Porque pensa, né? Imagina o oncologista, ele tem que cuidar de tanta coisa. É remédio, é efeito colateral, é um monte de exame, é a fase que você tá, é muita coisa. Às vezes, uma situação como essa pode passar batido. Ou então, com certeza, é muito detalhe que o oncologista precisa cuidar, né? Então, é legal a gente ter essa noção para poder falar sobre isso, perguntar, ver o que ele centro lá onde você está fazendo tratamento pode oferecer. Enfim, então é legal você estar de olho nisso e quando esse não for o foco ali da sua consulta com o onco, você já pode ir procurando por fora, cuidar da sua mente, né? Então, algo muito, muito, muito importante é um terapeuta ocupacional quando for possível. Então, o terapeuta ocupacional, ele é um profissional que pode fazer um treinamento de uma forma mais personalizada. Então, tendo acesso a um terapeuta ocupacional, como esses estudos mostraram, é muito legal, mas a gente sabe que essa não é a realidade para todo mundo, né? Existem muitos aplicativos que você pode baixar gratuitamente no seu celular. Um deles se chama Lumosity, com Y no final. Mas existem outros que você baixa e ele tem vários joguinhos. Então você pode, por exemplo, selecionar quais são as suas prioridades. Aí eu preciso treinar minha memória, minha atenção e minha velocidade do raciocínio. E aí você faz lá 3 ou 4 joguinhos por dia, 15 minutinhos, que eles vão te desafiar e pronto, fez seu dever de casa. Eu acho interessante a gente poder encarar assim, sabe? Como uma tarefa de casa. A gente fala tanto, né, no enlace do autocuidado. Então, aquela dose de autocuidado mental do dia. Isso é bem legal. Desculpa te cortar, é Lumosity. Lumosity com Y no final. Isso, tá. Lumosity. Tá. É facinho de achar, assim, no aplicativo, né? Na loja de aplicativo. Outra coisa muito legal e que ajuda, inclusive, na saúde mental como um todo, no humor, é aprender novas habilidades. Então, algo que é chave, assim, para o treinamento cognitivo, seja de uma pessoa que esteja com tratamento oncológico ou qualquer outra pessoa, é aprender coisas novas. Então, eu gosto sempre de falar para os meus pacientes assim. Às vezes eu falo para os meus pacientes, olha, é legal que você aprenda algo novo, por exemplo, artesanato. Ah, doutora, mas eu já faço crochê. Falei, nossa, eu sei que você faz crochê muito bem. Só que você já faz tão bem, faz de olhos fechados, isso não te traz mais desafio. Verdade. Então, será que você sabe pintar? Sabe fazer outra coisa? Não, tá aí, queria aprender tal coisa. Ótimo. Então, algo novo, diferente que você tem que aprender, você tem que memorizar, você precisa ali dar atenção. Isso é excelente justamente para estimular diversas áreas do seu cérebro, que vai ser muito importante. Por exemplo, tocar um instrumento, aprender uma língua. Hoje em dia dá para aprender línguas online, né? É verdade. Ou uma arte manual, enfim. Existem vários cursos online que a gente pode estar envolvido, né? Da sua profissão, de outra área. Muito importante manter a mente sempre ativa com leitura também. Mas é legal também o mesmo princípio que eu falei das habilidades. Às vezes a gente está acostumado a ler sempre o mesmo estilo de livro. Que tal um estilo de livro diferente?
né? Algo que você vai ter que se acostumar ali com aquela linguagem, aquele jeito diferente, né? A atividade física é muito importante também, a partir do momento, né, que o seu oncologista falar, ó, pode fazer desse jeito, dessa forma, a atividade física ajuda demais no cuidado com a nossa saúde cognitiva. Cuidar do humor também é muito importante durante todo o tratamento. Quem não está com humor sadio, não tem memória boa, não tem atenção boa, não tem jeito. Então a gente precisa cuidar disso também. Coisas bem legais e que dá inclusive para juntar ali com a família em momentos de lazer são jogos. Lembra também coisas que você já não é craque. Então eu sou craque em xadrez. Então deixa xadrez, vai fazer um quebra-cabeça, qualquer outra coisa, né? Cartas, enfim, mas isso é bem bacana também. O legal de quebra-cabeça, que eu acho interessante, é porque vai trabalhar o seu visual, né? A parte da memória visual, vai trabalhar a atenção, vai trabalhar planejamento, né? Você se planejar. Vou começar daqui, vou começar dali. E hoje em dia, né, tem já, sei lá, 1000 peças, 5000, sei lá. Então, é interminável, é para sempre, né? É verdade. Maiane, deixa eu só te fazer uma pergunta. A Mari perguntou aqui, a Mariana colocou se durante... Porque a dúvida dela é, se durante o tratamento ela está com essa falta de atenção, será que ela consegue fazer esses joguinhos no aplicativo? O que você sugere? Consegue. No seu tempo, com as suas limitações. Mas se você, estou com falta de atenção e você se acomodar, assim, né, acaba que você não... É justamente o desafio que faz o nosso cérebro se ajustar. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Claro que você precisa respeitar o seu tempo. Sabe aquele dia lá, o dia seguinte da químio, que geralmente é o pior dia, o dia seguinte ou 2 dias depois... Aí naquele dia você não quer nada, você só quer ficar parado. Ok, mas isso também não pode se estender para, né, todos os dias, porque senão acaba que vai permitindo, né, que tem esses problemas da memória e tudo. Então, hoje eu só consigo fazer 5 minutos, legal. Mas amanhã eu vou conseguir 10. Beleza, consegui 10. Então depois de amanhã vai ser 15 minutos fazendo. E assim vai. Não estou conseguindo passar de fase, tudo bem, fica ali naquela fase do joguinho, assim que dessa passou. E quando vê, nossa, já passei dessa fase. O que a gente precisa é manter a mente ativa e se desafiando, respeitando os seus limites, óbvio. Então, um exemplo que é bem prático que a gente conhece. Imagina uma pessoa que teve um AVC. Certo, um AVC, ou teve um acidente que ficou com o braço paralisado. Quanto mais o braço ficar parado, porque ele tem falta de força, mais rígido vai ficar, vai atrofiar aquele músculo e menores estão as chances de recuperação. Então, o que a gente faz? Tem que fazer fisioterapia. No início, essa fisioterapia vai ser bem difícil, vai ser complicado. Conforme as sessões, vai melhorando, vai aperfeiçoando. É assim que funciona o nosso cérebro, os nossos nervos, tudo. É assim que funciona. Maiane, ômega 3 ajuda em alguma coisa, algum suplemento? A Mariana também está perguntando. Essa questão de suplementação, inclusive, tem que começar muito com onco, porque eu sei que no tratamento oncológico, quimioterápico, eles têm muito cuidado com essas suplementações para não interferir na quimioterapia, né? É assim, não existe nenhuma comprovação de nenhum tipo de suplemento que vai assim bombar a sua memória, a sua atenção, seu raciocínio. Não tem. O que a gente recomenda é que estou com deficiência, por exemplo, da vitamina B12, claro, se meu onco permitir, se for o momento, eu vou repor. Estou com deficiência de ferro, eu vou repor. Estou com deficiência de tal, eu vou repor. Agora, estou com níveis bons, não tem por que dar mais, além do necessário. A gente tem que ter o necessário, né? Agora, claro, por exemplo, o ômega 3 é muito usado para o controle do colesterol, do triglicerídeo. Se ele está descontrolado, pode ser uma alternativa para usar. Mas aí tem que conversar com quem está lhe acompanhando.
É verdade. E muitas vezes vai ser, se passar numa nutricionista oncológica, por exemplo, ela vai acabar passando um ômega 3, porque também é um anti-inflamatório, né? E como nós, pacientes oncológicos, nós precisamos priorizar alimentos que são anti-inflamatórios, porque a doença, ela é inflamatória. Então, é como se a gente naturalmente estivesse agindo de forma anti-inflamatória para as nossas células, né? Então, assim, bem bom ponto, viu, Maiane? Porque realmente a gente não pode ficar se automedicando, né? Eu li ali que tal coisa funciona. Ok, mas conversa com seu médico primeiro, né? A Vera perguntou se após 11 anos da quimioterapia dela, você acha que dá para fazer? O que você sugere? Com certeza dá para fazer. Sem dúvida, assim, nunca é tarde para começar, né? Então, se hoje você tem dificuldades hoje em determinadas tarefas, inclusive essa é uma outra dica que eu queria dar, existem tipo umas escolas, umas franquias, né? Então, não fazendo publicidade, mas já fazendo. Tem uma, por exemplo, que se chama Supera, uma se chama Supercérebro, são duas que eu conheço assim, um pouquinho mais de perto, porque eu já fui visitar o local, conhecer o trabalho, que eles fazem um treinamento bem personalizado, sabe? Isso o terapeuta ocupacional faz também muito bem. Então ele vai ver aí quais são as suas dificuldades, né? É com memória? É com atenção? Não é com atenção. É mais com essa parte de palavra, lembrar de palavra, verbal. E aí vai fazendo um trabalho específico naquela área da sua dificuldade. Às vezes, por exemplo, eu não trabalho mais, então não precisa mais fazer certos treinos voltados para o seu trabalho, mas para atividades de casa, do dia a dia, multitarefas, muita coisa para fazer, eu preciso de treino nisso. Então ele vai poder fazer algo personalizado, treinado nisso. Então assim, nunca é tarde para eu começar. Com certeza, vocês têm que lembrar que é algo importante. O Chemobrain, né, essa dificuldade cognitiva por causa da quimioterapia, do câncer, não é um processo degenerativo progressivo. Não é algo que vai ficar progredindo indefinidamente, como um Parkinson, por exemplo. Não é. Foi algo que realmente causou uma lesão ali no cérebro, uma dificuldade, mas parou. Né? Da feita que parou o insulto, tratou a doença, aquilo vai parar. Então eu posso daqui para frente agora continuar, porque eu não tenho mais uma coisa me puxando para trás, como por exemplo, às vezes alguém que vai ter uma doença degenerativa, né? Então sim, dá perfeitamente para cuidar agora. Que bom. A Vera está perguntando se você recomenda neurofeedback. Você conhece? Eu tenho, assim, não tenho muita experiência com neurofeedback. Pode ajudar também muita coisa. Eu nem sei o que é neurofeedback, eu nem sei. Eu sei que eles trabalham com um pouco de estimulação transcraniana, né? Como se fossem algumas ondas cerebrais para fazer um estímulo, né? É algo interessante também como um tratamento adjuvante, né? Algo junto. Assim como a questão das vitaminas que a gente falou, é algo que pode ser feito junto conforme a necessidade. Mas é igual assim, por exemplo, eu tenho uma criancinha que vai ter amanhã prova de matemática, né? Eu não vou dar um suplemento de vitamina e eu não vou fazer um neurofeedback para ela fazer a prova de matemática. O que eu vou fazer? Eu vou estudar, eu vou treinar, certo? Nosso cérebro funciona assim. A gente precisa estudar, treinar, né? Treinar e exercitar. Então, é assim que a gente consegue fortalecer, potencializar o nosso cérebro da melhor forma possível. É treinando mesmo, né? Mas sabe o que eu faço? Eu anoto tudo que eu preciso fazer, sabe? Porque dentro do Enlace, né, a gente fala muito sobre tudo que pode nos trazer bem-estar durante a nossa experiência oncológica, né? Então eu comecei a observar que se eu anotasse tudo que eu, por exemplo, porque às vezes vinha do nada um flash assim, preciso fazer tal coisa. Aí eu já tenho que parar, anotar, porque senão eu esqueço. É muito rápido, né? A memória vai embora rapidinho, né? Então, eu anoto, e aí quando eu vejo, eu vou fazendo uma lista de tudo que eu preciso fazer, e isso tira um pouco daquela agonia, sabe? Daquela inquietação de que eu tô sempre precisando lembrar de alguma coisa. E aí, detalhe, eu não lembro. Então, se eu não anotei, fica difícil de eu lembrar sozinha. Então, quando eu anoto, eu me sinto um pouco melhor, né? Então, assim, parece que eu me organizo um pouco mais, porque a gente se sente, assim, um pouco desorganizada. A gente fica desorganizada, desmemoriada, desconcentrada. Numa situação de doença, onde a gente já tem
já vive com tantas perdas, né? Lidar com a perda da concentração, da memória, da atenção é difícil pra gente. Então, gera uma angústia, gera frustração, gera raiva às vezes, sabe? Gente, eu tava conversando com meu marido falou comigo, eu virei as costas, voltei, fiz a mesma pergunta, eu falei, gente do céu. Então, assim, eu queria entrar agora no assunto do familiar, porque como é importante o familiar ter paciência com a gente também, né? Ainda bem que o meu tem, e repetiu de novo, e não falou de novo, não tem que falar isso, porque o que a gente ouve é falar assim, você já me falou isso. Isso é extremamente irritante pra gente, porque a gente não tá repetindo porque a gente quer, né? A gente se esqueceu, né? Foi aquele lapso, né? Então, assim, como é importante ter uma conversa aberta com o familiar, né? Como é importante ter esse vínculo, esse lugar seguro para você poder ali conversar com o seu companheiro, com seus filhos, com a sua família, para que gere ali um ambiente gentil, acolhedor, para que não tenham mais pressões, mais cobranças, mais tudo além daquilo que a gente já tem, né? E a mesma coisa, é interessante ter um bom relacionamento com o seu médico, a relação médico-paciente, para que isso possa ser falado na consulta, porque, como você falou, muitas vezes nos testes cognitivos, né, não tem muitas alterações, mas a gente percebe, né? Então é importante a gente levar isso na consulta, né, como você falou. Então é importante a gente fortalecer esses vínculos médico-paciente e paciente com seus familiares. Isso é importante, né? Então, assim, não sei se você tem essa experiência no seu consultório, se você já passou por isso com alguma paciente oncológica. Com paciente oncológica ainda não, né? Mas com outros pacientes, por exemplo, o que me lembrou muito, né, conforme eu fui lendo especificamente sobre o Chemobrain, pacientes que passaram por Covid, pela experiência de Covid, e que tem um quadro bem semelhante, assim, né? Então, recentemente, né, com a questão da Covid, eu recebi vários pacientes, assim, com essas queixas, né? E sim, muitas vezes é isso, assim, às vezes a gente no teste mesmo não percebe, tá tudo bem, mas a pessoa fala, não, mas no meu dia a dia era diferente, agora tá outra coisa, agora mudou. Então, se isso afeta, né, se isso muda, se isso faz sentido, então a gente precisa trabalhar, a gente precisa sim cuidar desse fator, né? E algo importante, né, também é assim, às vezes se o familiar está com dificuldade de compreender a dificuldade que o paciente está passando, faz sentido de ir na consulta, sabe, com o médico, com o onco, com o neurologista, o familiar também, para às vezes o familiar poder tirar as dúvidas dele também, né? Além dessa conversa, né, do próprio paciente ter com o familiar explicando, olha, não é porque eu quero, não é que eu não estou prestando atenção em você, é que a atenção tá difícil como um todo, né? Mas às vezes é legal também ter esse momento de conversa para o próprio médico falar, olha, é assim que acontece, né? Então, ajuda também dessa forma e tal, né? Vejam juntos estratégias para ajudar, né? Se você está com dificuldade de prestar atenção, então avisa, olha, agora não consegui, por favor, me desculpa, repete. E fazer estratégias, sabe? Anotação, post-it, alarme. Nossa, alarme ajuda tanto. Ajuda. Né? É tão comum essa queixa, por exemplo, de ai, doutor, eu fico esquecendo a panela no fogo. Sabe aqueles negocinhos que você vira assim, que deixa 30 minutos? Sim. Então, pronto, usa aquilo vai te ajudar a se lembrar e pronto, sabe? Às vezes coisas simples a gente já consegue resolver coisas grandes assim do dia a dia, né? É verdade. E eu acho que algo importante é você ter paciência consigo mesmo, né? Então, tipo assim, falar, eu sei que isso acontece, é assim, então o que eu vou fazer para melhorar daqui para frente, né? Então, quais são as estratégias que eu vou conseguir? E não ficar se cobrando tanto, né? Porque algo que é muito comum, assim, às vezes quando eu vou fazer certos testes com os pacientes, esses testes no consultório, a gente percebe que às vezes o paciente sabe, ele consegue, mas é tanto nervosismo, bloqueia tudo, que não vai. Imagina no dia a dia, né? Às vezes você vai conversar com uma pessoa e já tá pensando assim, poxa, eu já sei que eu esqueço as palavras. Meu Deus, eu vou esquecer as palavras. Meu Deus, aí esqueceu, já bloqueou, acabou a conversa. Nisso, a psicoterapia ajuda muito também, sabe? Questão de terapia cognitivo-comportamental nessas áreas, você poder falar pro seu terapeuta também, olha,
tenho dificuldade quando eu vou lidar com as pessoas, ou quando eu acho que eu vou decepcionar alguém porque eu não lembrei de tal coisa, e trabalhar nisso, né? Porque isso vai ajudar também. Bom ponto, muito bom. É verdade, porque aquela pessoa que já se cobra por tudo, se vai se cobrar que esqueceu. Então é interessante trabalhar isso para que não se cobre, né? Seja gentil. Dentro do autocuidado, que nós temos falado tanto no Enlace, ser gentil é um desafio que a gente tem lançado. Ser gentil conosco, né? Porque nós temos facilidade em ser gentis com os outros. Mas conosco a gente não aceita errar, falhar, mas faz parte do processo. E nós precisamos, como a Fabi colocou no comentário aqui, nós precisamos de acolhimento e de compreensão nessa fase. Essa fase, isso pode acontecer, e ok se acontecer com a gente, né? E eu queria falar, se tocou no ponto do psicológico, a depressão, a ansiedade, entram como diagnósticos diferenciais também, né? Com certeza. Depressão, especialmente, é uma das causas mais comuns que a gente vê assim, no consultório, ansiedade, de problemas cognitivos. Às vezes, até quadros assim, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, que é como se fosse uma pré-demência. Não existe pré-demência assim, exatamente, mas é como se fosse um pezinho lá. Muitas vezes, quando a gente vai avaliar, a pessoa está, na verdade, com um quadro depressivo e você precisa tratar a parte do humor. Aí fez aquele tratamento certinho, a pessoa já tem uma recuperação ali da memória, da atenção, das capacidades. Então é sempre muito importante ficar de olho nisso também. Ótimo, principalmente no tratamento, né? Onde a ansiedade e a depressão caminham juntas dentro do nosso processo oncológico, né? Porque a parte emocional, ela é muito abalada. Então, às vezes, a gente fica colocando a culpa no quimioterápico, mas às vezes é a depressão. Né? Não necessariamente foi o quimioterápico, às vezes pode ser uma somatória, né? Mas às vezes pode ser um quadro depressivo que vem junto com esse cansaço, essa fadiga que não tem fim, um desânimo para tudo e vem falta de memória e de repente é um quadro de depressão, né? Então, como é importante esse cuidado, esse olhar multidisciplinar, esse olhar integrativo, né? Que a gente precisa olhar como um todo. Então, avaliar como é que está o emocional, né? Então, avaliar com o psicólogo tinha que estar ali, ó, colado na gente durante o nosso tratamento. E geralmente é recomendado, né? A gente até tem a consulta, o psicólogo passa no dia do nosso tratamento. Então, assim, eu acho que devia ser algo assim, quimioterapia e psicólogo, tudo junto, tinha que ser no mesmo dia. Porque às vezes fala assim, se quiser, né, a gente pode acompanhar, mas às vezes a pessoa nem percebe, e às vezes existe um certo preconceito, né? Então, assim, eu não quero fazer. Então, assim, é importante a gente acender essa luzinha vermelha, esse sininho aí, de que a gente precisa ver como é que está o nosso emocional durante o tratamento. Isso é importante, né? E dá uma chance, né? Assim, por que não avaliar isso, né? Por que não ver essa parte? Verdade. Então, avaliar, olhar, ver, tá tudo bem, não tem ansiedade, não tem depressão, ok, beleza, ok, já sei. É uma fase que a gente aprende tantas coisas, por que não, né, se libertar de alguns preconceitos e por que não estar aberto a cuidar do todo, né, porque de repente é uma situação nova. Não, nunca tive e tal, mas de repente naquele momento o quadro emocional está tão abalado que pode sim estar abrindo um quadro de depressão, né? São medos, é o medo da finitude, a gente lida com o medo da morte, a gente lida com o medo de fazer os nossos entes queridos sofrerem, a gente tem medo de não dar conta, a gente tem tantos medos que o quadro de depressão pode abrir assim, ó, né? Então a gente precisa estar muito atento, né? E também, Maiane, eu queria só pontuar agora, porque me veio à cabeça, antes que eu me esqueça, né? Deixa eu já falar. Que a gente acaba, por exemplo, acabei a quimioterapia e vai melhorar, tal. Como você já falou, é algo que pode demorar, né? Pode ser longo. Então a gente tem aquela expectativa de que vai acabar o tratamento e vai voltar logo para a vida normal, né? Como se fosse antes do diagnóstico, antes do tratamento, mas não é assim, né? Nós precisamos retomar aos poucos, né, a nossa vida, né, tentando achar o normal, né, que é um novo normal, que é uma palavra que se usa bastante agora. Então, assim, a gente tem que, como você falou, né, evitar se cobrar excessivamente, aceitar essa nova situação, porque se a gente se cobrar para ser como era antes, a gente vai se frustrar,
Né? Então é mais uma frustração. Então, aprender a lidar com essa nova realidade. Sim. Né? Acolher, né? E ter paciência, né? Ter paciência. O cabelo vai crescer, né? Demora um pouquinho, né? É um processo, mas vai crescer. Assim como a questão da memória. Vai melhorar? Vai melhorar. É um processo e exige perseverança, né? Então, é ter paciência mesmo, né? Qualquer tratamento, né? A gente precisa caminhar. É claro, vai ter dias de altos e baixos, vai, né? Então, vai ter dias que você não vai querer fazer o aplicativo, você não vai querer ler uma coisa, você não vai querer. Mas amanhã é outro dia, amanhã eu vou querer, né? Algo que eu acho que eu sempre vejo, assim, profissionais de educação física, né? Professores, assim, de educação física e tal, falando, é que muitas vezes... Sabe aquele dia que você não quer fazer exercício? Às vezes é melhor você fazer pela metade do que não fazer, né? Porque pelo menos você fez um pouquinho. Ou então, ok, essa semana não vou conseguir 3 vezes por semana fazer. Só vou conseguir 2. Tá bom, tudo bem, esse foi o seu melhor. Semana que vem você tenta de novo fazer 3. Né? Mas às vezes a gente, não tô conseguindo ir 3 vezes na semana, então, não quero mais. Isso não é pra mim. Não é. É isso aí. Não vou nenhum. 0 não dá, né? É melhor ter um pouquinho do que 0. E aí mais pra frente eu consigo mais, né? Então, é tentar não esmorecer com as dificuldades que vão aparecer, né? Mas... É verdade, né? E não perder o hábito, né? Porque se perder o hábito, se torna mais difícil recomeçar, né? Não, muito importante. Eu não sei, tá vendo? Minha cabeça já foi. Eu não sei quem foi que falou aqui sobre palavras cruzadas. Também sim. Uma boa, né? Muito bom. Eu tinha colocado, inclusive, eu não cheguei a falar, mas é outra dica bem legal. Existem várias revistas que você pode comprar de atividades, em banca de revista, em livraria também, né? Caça-palavras, né? Palavra cruzada, sudoku. Tem até umas revistinhas que tem de tudo, assim, sabe? Uma que é até da Coquetel, sabe? Que você acha assim na livraria, na cultura. Que o nome é Cérebro, treina o seu cérebro, bem colorida, bem legal. E que treina de tudo, tem um pouquinho de cada coisa. Isso é bem legal porque fica mais dinâmico, né? Agora, de novo, aquela coisa. Já sou perita em palavras cruzadas. Então dá uma pausa. Não vai adiantar. Entendeu? Muda o nível, né? Vai para um nível mais avançado. Faz outra coisa. Mas tem que ir mudando, né? Eu queria só falar que a gente, né, fez algumas perguntas, né, para o pessoal do Enlace, para algumas participantes, e a gente teve 6 respostas. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho ali da nossa realidade. Isso. A gente teve 6 respostas, né? Todo mundo que falou percebeu durante ou logo após o tratamento. Ninguém falou que percebeu antes do tratamento, né? E eu achei interessante que 4 pessoas tiveram essa abordagem do médico, assim, né? Então o médico perguntou sobre isso, 2 pessoas não. Mas foi engraçado que ninguém foi encaminhada para uma reabilitação. E uma das pessoas até falou assim, eu não precisei. Eu fiquei pensando, será que realmente não precisou? Ou às vezes, assim, às vezes a pessoa pode achar assim, não, por mim mesmo eu já consigo, sabe? Mas às vezes, por que não uma ajuda profissional, né? O profissional que vai estar ao seu lado, né? Algo a se considerar também, né? E geralmente, a maioria das pessoas falaram de prejuízos no trabalho, de atividades simples em casa e também nos relacionamentos, né? E eu achei muito legal uma participante que falou que ela, durante o tratamento, ela parou de trabalhar, mas ela não parou a pós-graduação dela, né? E eu acho que era online, eu não falo exatamente isso, mas eu imagino que seja, e que essa questão de leitura, ter tarefa, atividade para fazer, ela disse que percebeu que ajudou muito. Legal. Claro que tinha dias que ela não conseguia fazer nada, mas na próxima conseguia, né? E isso ela percebeu que ajudou muito, né? Teve gente que falou que psicólogo tem ajudado bastante também, leitura, jogos, atividade física regular. E uma participante falou que tem TDAH e ela já
treina naturalmente, né, a atividade de planejamento, organização, checagem, e ela aplicou esses treinamentos na sua nova realidade por causa do pós-quimioterapia, e ela disse que isso ajudou demais. Então, achei bem legal essa nossa mini pesquisa, né? Nem todo mundo conseguiu responder a tempo, mas olha que amostragem, deu para ver bastante coisa, né? Mas, ó, tem a Fofis Artes, não sei se estou falando certo, ela diz que continuar trabalhando ajudou muito. E também, Maiane, não sei se você acha que aquela sensação de utilidade, que a gente está dando continuidade à nossa vida, isso contribui? Ai, nossa, contribui muito, né? Contribui para a questão psicológica, para a questão do humor, para você não ficar só focado, né, nos efeitos colaterais, no tratamento, né? Focar em outras coisas também e manter a mente ativa, né? Com certeza isso ajuda demais. É claro que você vai ver, né? Para quem consegue isso, às vezes a pessoa não vai conseguir, né? Tem um trabalho e tudo bem. Mas aí você vai buscar outras coisas que você pode fazer, que você pode se envolver. Ah, Maiane, que bom, Maiane. Ó, passou tão rápido, né? A gente tem 10 minutinhos para... Eu não sei como é que acaba, eu acho que a gente tem mais tempo. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, temos mais um tempinho para as considerações finais. Se vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, quiserem fazer alguma pergunta, agora é o momento, porque, gente, a doutora Maiane, eu falo Maiane porque, a gente já está próxima, né? Mas quem quiser pode, por favor, mandar seu questionamento, sua contribuição, que a gente vai abusar até o último minuto da doutora Maiane. Eu anotei também. Tem mais algum ponto aí? Daquilo que eu tinha separado para falar, eu falei o que eu queria. Né? Então, eu anotei um ponto importante, mas acho que você já falou, né? Porque eu queria falar sobre a sobrecarga emocional. Então, acaba entrando na parte... Porque, assim, é muita coisa, né? Receber o diagnóstico, lidar com tudo isso, lidar com o tratamento, lidar com os efeitos colaterais, com as perdas. Sim. E assim, a gente não tem a vida para pensar nisso, é questão de dias, né? Então, assim... Então não dá para elaborar, não dá, então a gente vai vivendo como dá, como pode, então chega uma hora que a gente às vezes não dá conta, né? Então, assim, pode refletir de várias formas, inclusive na nossa memória. Então, assim, a sobrecarga emocional, por isso que dá importância, né, do apoio psicológico, né? Apoio psicológico, apoio familiar e apoio da equipe assistente. Sim. Né? Sim. E de grupo de apoio como Enlace. Conte com a gente, porque a doutora Maiane faz parte do nosso grupo. E realmente, esse grupo de apoio, a gente se enxerga, a gente se sente pertencente naquela dificuldade nossa, porque fala, puxa vida, ela também está vivendo isso que eu estou passando. Então a gente não se sente pior, né? A gente se sente ali, isso realmente é comum. Então a gente consegue aceitar melhor isso. Né? Não acha que é só comigo, né? Sou eu. E é legal que a pessoa pode ficar pensando, nossa, né? A memória tá falhando, a atenção e tal. Deve ser besteira da minha cabeça. Mas quando você recebe uma informação dessa, você fala, não é besteira. Isso acontece e eu posso fazer algo para melhorar isso, né? E a questão do apoio familiar também, porque a pessoa que está passando pelo tratamento, ela tem muita coisa para pensar, para resolver, para decidir, para sentir e tal. E a família pode ajudar trazendo as informações. Olha, eu vi que isso aqui é legal, eu vi que isso aqui ajuda, né? E você acolher isso também, né? E ver o que faz sentido para você naquele momento do tratamento e acolher aquilo que a família pode lhe proporcionar junto também, né? É importante, sabe? É importante você se sentir acolhida pelos outros também, né? Primeiro a gente se acolher, mas é tão bom a gente também ter aquela rede de apoio, né? A gente se sente um pouco mais forte, parece que tem um apoio ali pertinho, né? A gente se amparar, se escorar, né? Para compartilhar. Olha, a Mari colocou aqui, olha... É bom saber que outras já viveram ou vivem essa experiência, né, Mari? É verdade, a gente se sente próxima e a gente se sente... eu ia usar a palavra culpa, mas não sei se é isso que eu queria falar, menos culpada por isso, porque a gente está lidando com tantas mudanças, você fala, gente do céu, o que está acontecendo com a minha cabeça, né? Então, é algo que realmente pode acontecer, né? Então, ok, não se cobre tanto, comece a aceitar que isso pode acontecer, né? E viva
com essa nova realidade. Então, assim, eu queria caminhar para o final falando isso. Tente buscar a melhor maneira que você consegue. Então, eu tento lidar com bom humor essa fase desmemoriada, sabe? Aí meu marido falou alguma coisa, eu esqueço. O que foi mesmo, sabe? Então, assim, viajei. Então, eu vou brincando, porque a gente esquece, a gente não presta atenção. Eu passei por uma situação assim, gente, eu parecia aquela Dory do Nemo, sabe? Aquela peixinha. É mais ou menos isso. Meu marido tinha acabado de falar, vamos viajar e tal. Aí eu virei pra ele e falei, nossa, por que a gente não vai viajar? Aí ele, meu Deus! Aí eu olhei pra ele e falei, não acredito que você já falou sobre isso. Ou seja, algo que acontece. E como a gente vai lidar com isso? Vai ficar frustrada? Tudo bem, não é legal. Mas, enfim, tenta lidar da melhor forma que você pode. Tenta não se cobrar tanto para não se frustrar, né? Para não se exigir além daquilo que a gente já tem de exigência natural. Então vamos baixar um pouco a nossa régua, né? Vamos nos permitir viver essa nova realidade, né? Que não é fácil, mas vai passar. A gente precisa acreditar que vai passar. Com mais leveza, né? E sendo gentil consigo mesmo, assim, né? Porque justamente algo que eu percebo muito quando eu vejo os pacientes, quando eu estou testando ali, né? Que eles precisam... médico vive de teste, né, para poder entender as coisas, né, o que está acontecendo, mas eu vejo muito quando o paciente começa a se cobrar, aí piora, aí que trava mesmo, aí que é mais complicado. Imagina isso no dia a dia, todos os dias, o tempo todo, né? Então, não se cobrar tanto, né, fazer o que for possível, mas falhou, beleza, agora parte para a próxima. Ai, é tão bom ouvir essa leveza sua, Maiane. Muito bom. Porque é isso, né? E cada dia do tratamento é um dia novo. Pode parecer repetitivo, mas não é. Então pode ser que hoje você está assim, amanhã vai estar diferente, a memória talvez fique, né, um pouco mais comprometida depois, e ok. Então, assim, não tente querer voltar a viver como era antes, porque talvez isso não vai acontecer tão cedo, né? Então, assim, vamos com calma, vivendo um dia de cada vez, aceitando, acolhendo, né? Vivendo, que é o que a gente tem, né? Isso mesmo. Maiane, quero te agradecer pela aula. Foi uma aula, né? Foi aula com dicas práticas, assim, de uma forma muito clara. Tudo aquilo que a gente pode realmente fazer no nosso dia a dia, para quem está no tratamento, para quem já passou pelo tratamento. E quem sabe a gente possa aqui fazer na prática, né, esse estudo que vai sair agora. Então, começou o tratamento, para quem vai começar agora a fisioterapia, já faz algum tipo de estímulo, né, cerebral. A Maiane deu várias dicas. E para quem já esqueceu, como eu, algumas dicas, assiste a live de novo. Pronto, resolvido. Vai ficar gravado, né? Então dá para rever. É isso aí. E outra coisa, esqueceu? Não passa aperto. Volta e vê, e lê de novo, e pesquisa. E a gente está aqui também, né? A Maiane super acessível. Eu vou compartilhar o Instagram pessoal dela, o pessoal e profissional, na verdade, né? Que ela coloca dicas assim muito legais. Os vídeos da Maiane são bem legais, vocês vão ver, bem práticos, assim, eu adorei. Então, obrigada, viu, Maiane? Obrigada pela sua disponibilidade, pela clareza com que trouxe as informações. Obrigada a todos que puderam participar e vamos dividir, vamos compartilhar essas dicas, que são várias, e a gente pode se esquecer, e tudo bem, né? Então compartilha com sua amiga do peito, com aquela amiga que está precisando ouvir isso, para não se cobrar tanto, né? Para viver essa realidade que faz parte. Maiane, quer falar mais alguma coisa? Senão a gente já vai caminhando para o final. Não, só dizer que foi um prazer, é muito bom poder contribuir. E é isso, e o enlace é demais, gente. Compartilhe com quem ainda não participa, que está passando por esse processo de tratamento, que o Enlace é um projeto maravilhoso e que só tem trazido coisas muito boas. E é muito bom poder contar com você! Sim, com certeza. Maiane, obrigada, querida. Um beijo, viu? E até a próxima, hein? Já vamos marcar a próxima. Pode deixar. Beijo, querida. Tchau. Tchau pra todo mundo. Tchau, gente.